ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A voz, o homem clama, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aqui é a sabedoria falando. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos porque tu és a rocha mais alta do universo. Estamos nesse propósito ao qual o Senhor colocou em nossos corações, de mais ou menos 4 semanas, Senhor, orando, te pedindo, clamando a Ti, entendendo, Senhor, que Tu há de entrar com providência em várias questões da nossa vida. Algumas coisas estão diretamente relacionadas àquilo que estamos vivendo, àquilo que estamos passando. Precisamos, Senhor, que o Senhor abra nossos olhos espirituais, para que possamos ver e aí termos condições de orar, Senhor, da forma correta. Isso também vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, vem abrir os olhos daqueles que estão com os olhos fechados. Faz a escama cair, Senhor, para que possamos enxergar com clareza qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. As lutas que estamos vivendo, aquilo que está faltando dentro da nossa casa, dentro do nosso íntimo e no nosso coração. Nós te damos, Senhor, fica à vontade. Permissão, ó Deus, fica à vontade no nosso meio. A igreja é tua, o povo é teu, age como o Senhor quiser. De exortação, exortação, Pai querido, mas faça conforme a tua vontade aqui. Assim nós oramos e te agradecemos. O nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus, é aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, poder sentar, mas você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Meus irmãos, o livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 4, nós começamos a falar da excelência da justiça, dos preceitos da sabedoria. E começa falando que, deixando uma pergunta para nós no versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? A sabedoria clama, o entendimento ouve. Ele deixa aqui uma pergunta. Sabedoria clama, está clamando a sabedoria. O entendimento ouve o que a sabedoria tem para falar. Não há sabedoria sem entendimento. Não há sabedoria sem ouvir. Não há sabedoria sem querer entender. Não chegaremos na sabedoria. Mas de repente alguém falou para você, ao longo da caminhada, que nós temos direito a todas as promessas de Deus que estão na Bíblia. Mas o fato é que algumas promessas, para nós podermos tomar posse, nós temos que cumprir alguns princípios. Se esses princípios não foram cumpridos, não iremos tomar posse dessas promessas. Sabe, ser tocado por Deus acontece de uma hora para outra. Você pode estar no culto e de repente o Espírito vir sobre você. Você pode estar no culto da maneira mais triste, de repente sentir a presença e começar a glorificar a Deus naquele culto, começar a exaltar a Deus naquele culto. Mas a sabedoria, irmãos, não vem dessa maneira. A sabedoria é resultado de algum esforço, é resultado do cumprimento de alguns princípios de Deus na nossa vida. É possível um jovem de 20 anos ser sábio. É possível. É possível alguém da terceira idade não ser sábio. E às vezes agir até como um tolo, apesar de toda a sua experiência de vida. Ou seja, a sabedoria não é como ser tocado por Deus no culto. É algo que é resultado de outras coisas. Então tem princípios que nós precisamos cumprir para poder obter sabedoria. Eu quero falar aqui de 4 princípios, dando aqui essa introdução. Essa semana estamos falando do propósito de sabedoria. O primeiro princípio para se obter sabedoria, dos 4 princípios, é ouvir. Repita comigo, ouvir. É necessário ouvir. Segundo princípio, entender. Diga comigo, entender. Terceiro princípio, aceitar. Diga comigo, aceitar. E o 4º princípio, praticar. Diga comigo, praticar. Princípios básicos. Mas se nós não nos submetemos a esses princípios, de forma nenhuma seremos sábios. Conseguiremos entender o que é a sabedoria. Primeiro é necessário ouvir. Segundo é necessário entender. Terceiro é necessário aceitar. E 4º é necessário praticar.
para que possamos chegar até a sabedoria. A sabedoria, como nós acabamos de ler, irmãos. Versículo 1: clama porventura a sabedoria. A sabedoria vem de Deus, e tem a sabedoria e entendimento humano. Mas nessa noite nós queremos falar da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus para nossas vidas, irmãos. Essa sabedoria clama, sabe? Essa sabedoria, a sabedoria que bate as portas, para que possamos atentar para ela. Essa sabedoria, ela traz a cultura dos céus para nós. E a cultura dos céus não é a cultura da terra. É diferente. Entendimento humano é uma coisa. Sabedoria de Deus para a vida do homem é uma coisa totalmente diferente. Então nós queremos falar da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que chama, que clama, e da inteligência, do entendimento que ouve. Sabe, o propósito de Deus é colocar a sabedoria dele na nossa mente, é incutir a sabedoria do alto, a cultura dos céus, na vida do ser humano. Essa é a vontade e o propósito de Deus, é colocar a sua sabedoria nos nossos corações, não da nossa maneira, mas na maneira dele, não da nossa forma, mas da forma dele, não o nosso entendimento, mas aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, quando nós nos submetemos a Deus, nós precisamos entender, nós precisamos começar a ouvi-lo, nós precisamos começar a entendê-lo, nós precisamos começar a aceitá-lo, nós precisamos começar a praticar aquilo que ele tem para a nossa vida. Tem muita gente achando muita coisa. Você vai ver na internet: na minha visão. Não, irmão, quando nós nos submetemos a Deus, a nossa visão fica de lado, e agora a visão que interessa é a visão que ele tem, é aquilo que a Bíblia diz. Tem coisa que eu já nem entro mais. Pastor, o que você acha disso? Irmão, não acho nada. A partir do momento que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, agora o que a Bíblia diz é aquilo que o Espírito diz, não mais aquilo que nós achamos. Essa é a sabedoria que vem do alto. Não é a minha visão, não é o Evangelho, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que melhor eu vou me adaptar. É aquilo que a Bíblia diz a respeito de determinada situação. Então, na verdade, nós precisamos parar de ter a minha visão, a sua visão. Pode ver, são várias visões diferentes, mas se seguirmos o único manual para a visão ser a mesma. Tem muita coisa do homem, tem muito entendimento do homem, mas pouca sabedoria que vem da parte de Deus para a nossa vida. Nós acabamos de ler no livro de Provérbios que ela clama, sabe, que ela bate, que ela não vem. Versículo 2 vai dizer assim, no cume das alturas, junto no caminho das encruzilhadas, nas veredas ela se coloca. Ou seja, a sabedoria de Deus está em todo lugar. A sabedoria de Deus está para onde a gente olhar, e às vezes nós não notamos isso, mas está em toda, ela se coloca nas encruzilhadas, nas veredas. Já viu até alguém que nem serve a Deus, mas está em um determinado lugar que não deveria estar, e fala assim, eu senti no coração de sair daqui, de ir embora, na encruzilhada, de madrugada, às vezes nos momentos que nós menos esperamos. Ali está a sabedoria, batendo na porta, clamando. Alguém vai dizer, eu senti uma intuição de sair desse lugar. Eu vi um testemunho de um jovem que estava no meio da esquina, desviado. Passou uma irmã e falou para ele: olha, eu mando você voltar para ele hoje, ou não haverá mais tempo. Sabe, ela clama na esquina, na encruzilhada, por onde quer que venhamos, na madrugada, ela clama em todo lugar. Existe a sabedoria de Deus, Deus falando, Deus levantando, Deus ele mexendo conosco. Ele saiu, sabe o que aconteceu? Passou um carro e metralhou todo mundo. E ele falou para mim esse testemunho. Até o último momento ele ainda estava na presença do Senhor. Ele falou: daqui eu não saio mais. Sabedoria ela clama. Sabe, Deus ele clama, a palavra dele levanta pessoas, está em todos os lugares. Tem pessoas que estão às vezes no baile de madrugada e o Espírito fala: sai daí, vai para... Sabe, então ela clama, ela bate a porta, mas de onde a gente menos espera, Deus está falando. Sabedoria para o homem, para a vida do homem, que vem de Deus, sabe, ajuda o homem na caminhada na terra e nos prepara para morar com Ele em toda a eternidade. Essa é a sabedoria de Deus, do conhecimento, sabe, daquilo que nós falamos que é profundo porque nós não entendemos, mas que nos é revelado a maneira que nós vamos caminhando com Ele. É necessário ouvi-la, é necessário entender, é necessário aceitar, e é necessário praticar.
para que as coisas nos vá bem na terra e para que o lugar reservado por nós, para que tenhamos a alegria da salvação. Nós vamos precisar dessa sabedoria. Então alguns vão perguntar: pastor, então o que seria essa sabedoria de Deus para nós? É um instrumento que nos ajuda na tomada de decisões. Essa é a sabedoria de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que nós vamos tomar por decisão, vamos fazer, até no relacionamento que se vai entrar, sabe, essa tomada de decisão, sem essa sabedoria do alto, complica. Sabe, é mais fácil você deixar passar um relacionamento do que você perder 6 anos da sua vida no relacionamento que não era de Deus, que não vale a pena, por não ter entendimento, por não ter visão, por não termos o alcance dessa sabedoria. Sabedoria para lidar dentro de casa, sabedoria para lidar com seu filho, sabedoria para lidar com a esposa, sabedoria para lidar com o marido, sabedoria para dizer sim, sabedoria para dizer não. A sabedoria é um instrumento que nos ajuda na tomada de decisões. Sabe, tem questões que eu vou viver daqui a pouco, que era para eu ter começado a viver há 10 anos atrás, mas por falta de sabedoria, de entendimento de Deus, tem coisas que só vamos viver depois, muito mais tarde, porque não havia visão, não havia entendimento, não havia sabedoria, para que possamos lidar com aquilo. Então a sabedoria de Deus para a nossa vida, irmãos, ela vai nos capacitar no dia a dia e nos preparar para vivermos com Ele por toda a eternidade. Na terra, vai nos preparar para esse mundo, vai nos preparar para a nossa caminhada. Essa sabedoria de Deus é isso, sobre nossas vidas. E ela está em todo lugar, todos os lugares. Os próximos versículos só vão comprovar isso. Se você for ler o versículo 7, o versículo 8, vai falar da justiça da boca, vai falar que a palavra ela é perfeita, está falando da sabedoria dos salmos, a sabedoria que vem de Deus para a nossa vida. Provérbios 9, 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Ou seja, existe um princípio. O temor é temor mais alguma coisa. Lembra que eu falei que maturidade era fé mais alguma coisa? Não descartando a importância da fé, mas o entendimento que era fé mais virtude, era fé mais paciência, era fé mais longanimidade, era fé mais temperança. Isso vai nos dando maturidade. Então o princípio, a base de toda a sabedoria é o temor a Deus. Tem coisas que nós não vamos fazer por temor a Deus. Alguns vão dizer assim: o irmão, ele sabe, ele teme a Deus. E esse princípio do temor a Deus, porque dele vem a sabedoria, é a nossa base para construirmos todas as outras coisas. Se você teme a Deus, tem coisas que você não vai fazer porque desagrada ao teu Deus. E isso vai te dando o quê? Sabedoria, entendimento, maturidade, postura, temperança, por temor a Deus. Tem palavras que nós poderíamos falar, mas nós seguramos. Por temor a Deus. Tem coisas que você poderia fazer, mas você não faz. Por temor a Deus. Não por medo de alguém, mas porque nós tememos ao Senhor. Diz o nome, sobre todo o nome que está acima de nós. E temos que dar testemunho desse evangelho. Então, por temor a Deus, você não se posiciona como muitos se posicionariam. Por temor a Deus. E isso vai trazendo entendimento, sabedoria também para nossas vidas. Ou seja, sabedoria vem dele. Sabedoria vem do alto. Mas para entendermos o livro de Provérbios, irmãos, trata de uma compilação de ditados de vários sábios da antiguidade. O rei Salomão é o autor de maior destaque do livro, mas não só ele vai escrever esse livro. Outros vão escrever o livro também. Tem a contribuição de Agur, capítulo 30, rei Lamuel de Massá, capítulo 31, rei Ezequias de Judá, capítulo 25 e 29, e também para a transcrição. Todos eles vão falar um pouco dentro do livro de Provérbios. Aqui só tem espaço para instrução, ou para o aprendizado, para a sabedoria, sabe? Cenário de alguém mais vivido, que ensinar as outras gerações, aqueles que virão, aqueles que vão aprender. A visão ampliada da experiência é expandida aqui no livro de Provérbios, também conhecido como o livro da sapiência, o livro do entendimento, o livro da sabedoria. O livro de Provérbios é conhecido também. Vai ensinar as próximas gerações, os reis, os jovens, as pessoas, como temos que lidar com a vida, com as situações do dia a dia, embaixo do sol. Tudo isso vai ensinar o livro de Provérbios, mas tendo como base principal o temor a Deus, porque esse é o princípio. Se não tememos a Deus, irmãos, nem começamos, nem temos ainda entendimento do que é sabedoria.
Sabedoria para não falar demais, sabedoria para não falar na hora errada, sabedoria para se calar no momento certo. Isso, o princípio disso tudo, quem vai nos dar é o quê? O temor a Deus. Porque sabedoria vem de Deus e clama em todos os lugares. Agora o que nos falta é começar a ouvir. Sabe, a sabedoria vai nos levar à próxima fase. Não podemos não querer crescer. Não podemos não querer ir para a próxima fase. Precisamos estar atentos a isso. Então, o primeiro princípio para se adquirir sabedoria, eu falei que tem alguns princípios, algumas bases. Nós vamos precisar para adquirir sabedoria, e isso é bom guardar, ouvir. Nossa geração tem muita dificuldade em ouvir. Nós temos muita dificuldade no aconselhamento. Eu sei, tem um ditado que vai dizer que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas sabedoria vem do alto. Então, um dos princípios para ter sabedoria é começarmos a ouvir. Querer ouvir e entender o que Deus está falando. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse ouvir aqui já está incutido nele, que é o entendimento. Ele está dizendo que é minha porque já o reconheceu como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, que é ovelha dele, o que ouve a sua voz. Olha para alguém e fala assim: é necessário estar atento para aquilo que Deus está falando. Sabe? Nós vivemos no meio de muito barulho, fazendo muito barulho, e nos mexemos demais o tempo todo. Sabe, eu sei que Deus, ele sempre fala. Nós falamos que a sabedoria clama, a sabedoria é a palavra, nas encruzilhadas, em tudo que é lugar, mas é necessário estarmos prontos para ouvir o que Deus tem a falar. Sabe, estarmos com os ouvidos atentos, seja no trabalho. Deus pode falar contigo no trabalho, no banheiro do teu trabalho, enquanto você está trabalhando, vê uma situação, Deus vai falar contigo, mas é necessário ouvir, é necessário escutar, é necessário contemplar, é necessário que nós venhamos a parar, escutar o que Deus quer dizer. Só que para Deus falar, o Claudinei tem que se calar. Sabe, para eu começar a ouvir, eu preciso começar a me calar. Às vezes nós estamos falando muito, nos mexemos muito, achando muito, conjecturando muito, e Deus quer falar. E aí é necessário parar, necessário sair desse turbilhão de coisas que está ao nosso redor, que estamos fazendo, para poder ouvir o que Deus tem a dizer. A sabedoria está batendo a porta. Sabe, a sabedoria quer nos encher. Sabedoria vem de Deus para o homem, é propósito de Deus colocar o entendimento dos céus na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Não mais caminharmos só da nossa maneira, mas agora caminhar da maneira que Ele quer. Sabedoria. Eles que estão à porta e batem. Jesus é a própria sabedoria. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei com Ele. Ele está batendo, a sabedoria está batendo na porta. Agora é ouvir. Se alguém ouvir e abrir, tem que ouvir. Deus está falando. Nós temos que começar a ouvir. No meio desse turbilhão de coisas, desse montão de complicação dentro de casa, de um montão de decisão, é necessário começarmos a ouvir. Princípio acessar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio em falar, tardio para se irar. Pronto a ouvir, tardio em falar, tardio para se irar. Aí no outro trecho da Bíblia vai falar: ireis, mas não pequeis. Mas aqui já está falando para nem chegar na fase e se irar seja tarde. É no momento que não dá para aguentar mais e ainda não pode pecar. Não está falando que nós não vamos, que tem momento que a gente vai se irar sim. Tem momento que o negócio vai mudar de figura, a palavra vai ser outra. Tem momento que a gente vai chegar: meu irmão, não é bem assim. Sou cristão, mas não sou bobão. Pera aí, me respeita. Mas sejamos tardios. Sabe, é só quando não dá mais. Esse negócio aí é na última instância. É quando não tem mais o que fazer. Mas vai dizer que possamos aprender a ouvir e pouco falar. Quer ser sábio? Ouça mais do que fale. Sabe, vamos deixar os pré-julgamentos para depois. Tem coisa que acontece, a gente acha que sabe por que está acontecendo. Olha, meu irmão, é isso, mas você não é assim não. Posso ouvir. Comece a ouvir mais sabedoria.
Eu não falei que nós seríamos provados essa semana nesse propósito? Já tem gente sendo provada nisso. Já tem. Já está acontecendo, irmãos. Mas seja pronto a ouvir. Sabe? Tardio em falar e tardio em se irar. Fala para alguém assim, segura mais um pouco. Sabe? Ouvir quer ser sábio, tem que seguir esses princípios. É básico. O problema do básico, irmãos, é que a gente não dá valor àquilo que é básico. Isso é básico, a gente quer pular a etapa. Estava ensinando o Miguel a tocar teclado, aí tem um instrumento que faz, tem um exercício que faz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí volta si, dó, lá, aí vem voltando. Sol, fá, mi, ré, dó. É chato, porque é base. Mas sem fazer isso não tem agilidade depois para dedilhar. Não tem depois agilidade para pegar as notas, não tem. Então a gente quer deixar o básico de lado, porque o básico a gente acha que é simplório. Vai fazer uma casa sem olhar para a base. Vai fazer uma casa sem olhar para a sapato. Tu gasta dinheiro e não vê a casa subindo, está toda para baixo. Mas se tu não olhar para a base, não dá para construir mais de um andar na casa não. Então, para ser sábio sem ouvir, quem não ouve nunca vai ser sábio. Nós vamos ver o sogro de Moisés chegando para ele, Jetro, trazendo a mulher, os filhos de Moisés, e querendo aconselhar Moisés. Vai falar, ele vai olhar Moisés está de manhã até a noite, Moisés está julgando. Sai dali todo quebrado, ele vai olhar, isso não é bom. Ele chega pela beirada, quem é Jetro na fila do pão? Onde Jetro estava quando caiu o fogo do céu? Quando a água virou sangue? Quando o mar se abriu? Cadê Jetro? Quem era o libertador de Israel? Moisés. Aí Jetro chega, vai aconselhar Moisés. Ele poderia não ouvir Jetro, mas Moisés abaixa a cabeça, entende que ele é mais velho do que ele e tem algo para passar. Ele senta e ouve Jetro. E Jetro foi instrumento de Deus para a vida de Moisés. Deus poderia falar com Moisés diretamente, irmãos. O problema de não ouvir é que a gente quer que seja da nossa forma. Sabe, às vezes a gente quer uma resposta sobrenatural quando Deus vai usar alguém que está do teu lado e a gente não está ouvindo. Então sabedoria vem de ouvir. A gente para e aconselha um casal e eles não querem ouvir. Hoje em dia, cada um quer fazer e seguir na mesma linha. Deus está falando, faz assim, ouvir. Tem que ouvir. Princípio para ser sábio, independente da idade. Você pode pedir sabedoria a Deus com 30 anos, ser um homem ou uma mulher muito sábio. Com 22, com 25 sair, não é questão de idade. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Ele vai dizer isso. Se eu preciso, eu vou pedir para quem? Quero sabedoria dos céus. Sabe, a Bíblia diz para nós nos assentarmos na roda dos conselheiros. Conselheiro é alguém que tem a capacidade para poder te orientar, não é ficar ouvindo a opinião de todo mundo, não. Olha para alguém e fala assim, a opinião de todo mundo não me interessa. Ele fala para sentar na roda dos conselheiros, daquele que tem para te dar. Não ouvir a opinião de todo mundo. O que o pessoal fala no Instagram não me interessa. O que fala no Facebook não me interessa. O que acha da praia não é na roda dos conselheiros. Vou sentar com alguém que tem algo para passar. Aí eu vou ouvir. Não é todo mundo não. Então até isso. Sabe, o primeiro princípio é esse. Aprender a ouvir. Quer ser sábio? Semana. Buscando a Deus que é por sabedoria. Eu preciso aprender a ouvir. Diz que não ouve ninguém. Segundo princípio, ouvir e entender. O ouvir que a Bíblia diz aqui já está incluso o quê? O entendimento. Às vezes eu ouço, mas não quero entender. É necessário entender. É o segundo princípio. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e entendimento. O dono da sabedoria é o Senhor, mas da boca dele vem o conhecimento. Vem tanto o conhecimento e o entendimento daquilo que Deus está falando. Preciso entender que eu sou, qual é a minha missão. Por que eu estou fazendo isso quando há entendimento? Porque sabedoria sem entendimento fica difícil. Então precisamos entender. Ouvir, depois tem que haver o quê? Entendimento. Crescer na graça e no... A graça é quando o mundo de Deus chega até nós. E o conhecimento é quando eu começo a entender esse mundo. Já não ando só por bênção.
Já não ando só por campanha. Agora eu entendo que Ele morreu por mim, que Ele deu a vida na cruz, que aquele pacto é maior do que qualquer pacto que eu tenha feito na minha vida, aquilo cobre tudo. Esse entendimento. Agora eu ouço. Agora eu tento entender aquilo que Deus está falando. Foi assim com o jovem Samuel. Achou que ele estava chamando ele ali, mas era Deus já. Ele estava ouvindo. Fala, teu servo ouve. Hoje vem aqui, Senhor, é alguém que está buscando o quê? Entendimento. Ouço, mas nem sempre eu entendo. Sabe, o entender é quando fica mais claro. Entender é quando eu paro. Entender é quando eu contemplo. Então o segundo princípio é sabedoria e entendimento. Tem que ouvir e tem que entender também. Buscar entendimento de Deus. Às vezes eu até ouço. Nós vamos para encontro de casais, sabe? Às vezes você vem para a UTI do relacionamento, você até ouve, mas tu está entendendo o que Deus está falando? Está buscando entender aquilo. É igual quando você ouve essa palavra, chega em casa e tu fala, mastiga esse negócio. Tá? Não bota para fora, não, come. Mas tenta entender. O que Deus está falando? Estou ouvindo agora, tu está entendendo? Ou na nossa pressa, a gente quer pular a etapa. Ouvir e entender. A professora está ensinando, mas tu entendeu o que ela disse? Você consegue chegar em casa e reproduzir isso? O entendimento ele vai te dar a condição de você partir para a próxima etapa. E qual é a próxima etapa? Aceitação. É outro princípio que às vezes a gente ouve, a gente entende, mas a gente não aceita. E como o senhor sabe que a gente não aceita, pastor? Porque a gente não pratica. Tu até ouviu. Agora tu até entendeu. Sabedoria vem da boca de Deus, eu entendo que Deus tem o melhor para mim, mas tu aceitou isso? Você aceitou o que Deus tem para tu como ministério? Tem aceitado o que Deus tem falado contigo? Tem gente que prefere tapar os ouvidos do que aceitar e continua batendo de frente como se pudesse vencer. Não dá, você vai perder para ele, eu vou perder para ele. Essa palavra ela é muito mais poderosa do que a gente, tem como vencer ela. Mas outro princípio é aceitar. João 10, 27 está incluído aqui, tanto a aceitação como ouvir, como entender. O que diz João? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Se seguem, porque aceitam. Às vezes eu até ouço, às vezes eu até entendo, mas eu não quero aceitar. Esse é o problema. Eu não quero isso para a minha vida. Tem que ser o que eu quero, não o que Deus quer. Senhor, eu até sei, eu até entendo, mas eu não aceito. Não aceito porque não me considero digno. Não aceito porque as outras pessoas não são dignas. Não aceito porque eu não quero viver as mesmas coisas que já vivi outrora. Mas você ouviu? Você entendeu? Sabe por que passou pelo processo? Porque todo processo leva a um propósito. E não tem como chegar no propósito sem passar por um processo. Então eu preciso ouvir, eu preciso entender e eu preciso aceitar. O problema é que alguns não aceitam. Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu não quero isso para mim. Eu vejo todo mundo passando, então eu não aceito. Eu ouço, eu entendo, mas eu não aceito. Aceitar. Senão não tem como chegar na sabedoria sem aceitação. É necessário ouvir, é necessário entender e é necessário aceitar o que Deus tem para a nossa vida. Quarto princípio: praticar. Sem aceitação não tem prática. De verdade, não tem. Não tem. A gente trabalha no Ministério do Aconselhamento. A gente aconselha. Pessoas até ouvem, pessoas até entendem, mas não aceitam se submeter à palavra. Por não se submeter também não praticam. Por não praticar não há sabedoria. Se não há sabedoria, a vida não muda. As coisas continuam da mesma maneira, no relacionamento, no casamento, dentro de casa, com filho, com esposa. Ninguém se submete, ninguém desce, não há aceitação. Se não há aceitação, não tem como ir para frente. Estamos no propósito, muitos ouviram, muitos entenderam, mas muitos não entraram, porque não aceitam. Muitos não estão orando, porque não há aceitação. Muitos não vão praticar, porque não querem aceitar. Até ouve, até entende. A igreja precisa de propósito na sua vida. Vivemos de propósitos espirituais. Jejuar dá trabalho. Alguns ouviram, alguns entenderam, mas não aceitam e não querem praticar. E faz parte da santificação. Faz parte da caminhada do povo de Deus.
Sabe, é difícil aceitar a liderança de algumas pessoas. Até ouve, até entende, mas não aceita. Também não pratica. Mas Deus está falando. Mas também não quer. Ou seja, não é sábio. Sabedoria. Ferramenta que Deus nos dá para tomada de decisões. Temos tomado decisões erradas. Relacionamento, espiritualmente, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que você fala dentro de casa, falta de sabedoria. Não tomou posse dessa ferramenta. Não tomou. Fala besteira. Quebra a própria família. Sabe, não adianta ser bênção para todo mundo e não ser bênção dentro da tua casa. Tem que ser sábio fora, tem que ser sábio dentro. Tem gente que é uma bênção fora, mas dentro de casa é só Jesus. Falta entendimento, falta sabedoria, tomada de decisão errada. Até para escolher alguém tem que tomar posse dessa ferramenta. Alguém que você vai viver sua vida toda. Falta isso. Então sabedoria é a ferramenta que nos ajuda na tomada de decisão, na nossa caminhada. Por que alguns crescem e outros não? Por que alguns não têm? Ouve, entende, aceita. Quarto princípio, praticar. Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Tiago vem só no pescoço. Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra. Não adianta só ser ouvinte. Eu vou lá na igreja domingo para ouvir. Sabe, chega na segunda, joga tudo que foi pregado por terra, porque a decisão é tua, de cumprir ou não, de praticar ou não aquilo que foi ouvido no domingo. Então a gente consegue estar na igreja, mas o que vai ditar a tua vida é a decisão da segunda. Tu ouve a palavra no domingo na igreja, sabe, você ouviu, mas a Bíblia vai dizer o quê? Não adianta ser só ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Você consegue jogar tudo por terra na tua vida, porque a palavra não volta vazia, alguém vai pegar a palavra. Mas tem gente que consegue jogar tudo fora na segunda, que ouviu no domingo. Pastor, que palavra linda, glória a Deus, aleluia, sente a presença, sente arrepio, gira, roda, mas na tomada de decisão na segunda-feira, joga tudo no lixo. Ou seja, a Bíblia está dizendo em Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos, está se enganando. Sabe, ouve, mas não pratica, está se enganando. Chega na hora da tomada da decisão, toma de qualquer maneira, não vai usar a instrumentabilidade que Deus está dando, é para ouvir e colocar em prática. Daí vem o crescimento dentro do Evangelho. Sabe, não está só no tempo não. Tem pessoas que têm pouco tempo de igreja, irmãos, e já tem uma maturidade da espiritualidade que a pessoa olha e se assusta, porque ela pega o pouco que ela sabe e ela pratica. Você lembra dos pastores de antigamente? Semi-analfabeto, não tinham teologia, nem sabiam falar, mas quando orava parecia que o céu descia. Qual é o diferencial? Qual é o diferencial? Praticidade, vivência, colocar em prática aquilo que está ouvindo. Tem gente que mal sabe ler, senta ali e fica ouvindo a palavra, já bota em prática. Quando abre a boca para orar, eu apresento, tem prática. Não adianta. Só quem ouve e não pratica está se enganando. Eu tenho muita bagagem, mas não pratica, não tem nada. Quem não pratica não tem nada. Nunca chegaremos à sabedoria. Abrir a mão do que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, não é isso? E ao próximo como a ti mesmo. Praticar. Olha como é que tu ama quem te quer te prejudicar, quem quer te mandar orar pelos nossos inimigos. Só vai entender o que é perdão e misericórdia quando começar a orar. É muito fácil não abraçar quem nunca te fez mal. É muito fácil sair na rua e abraçar alguém que nunca me fez mal. Mas às vezes dentro da nossa família a gente não abraça porque nos fez mal. Porque vemos como inimigo. Mas só vai ter sabedoria se começar a praticar. Só começamos a ter entendimento se começarmos a praticar. Mateus capítulo 7, versículo 24. Vai lá comigo. Vamos orar. E precisamos orar. Mateus capítulo 7, versículo 24. Pastor não é coach não, tá, irmãos? Mas para chegar à sabedoria nós temos que passar por alguns princípios. Eu sou filho de Deus, tudo que está ali é promessa para mim. Tem promessa, a gente só toma posse se cumprir princípio. Não tem para onde correr. Nem eu que estou pregando, nem você que está ouvindo. Não tem jeito. Mateus capítulo 7, versículo
24. Os dois alicerces. A gente passa por isso aqui direto. Mas viver isso aqui direto, será que a gente vive? A gente ouve, a gente entende. Mas a gente aceita o que está escrito aqui em Mateus, de verdade. A gente aceita. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e acha, não é só ouvir, não é só entender. Pastor, seja de quais saltearam o Salmo 91. Glória a Deus. Agora você pratica? Como é que eu pratico o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Como é que eu pratico? O testemunho da minha própria vida. Estou na guerra, mas estou orando. Estou na guerra, mas estou buscando. Como é que você está? Estou guardado nas mãos do Senhor. A palavra que sai da nossa boca não é a palavra de pessimismo. É assim que a gente pratica o Salmo 91. Mil cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Está todo mundo meio lá, meio cá. A gente está dando glória a Deus, aleluia, está caminhando, está orando. Como é que a gente vai viver o Salmo 91? Como é que a gente vai praticar? Vivendo. Dando exemplo. Testemunhando com a própria vida. Inclusive nós testemunhamos aqui os atributos de Deus. Onipotente, onisciência, onipresença. Como que a gente vai testemunhar esse atributo? Como é que a gente vai viver esse negócio? Passando por situação, quando a gente declara, mas Deus sabe. Deus sabe aquilo que eu preciso, estou na prova, mas Deus sabe que Ele vai se levantar a meu favor. Potência, poder, Deus pode mudar meu cativeiro. Está declarando isso. Declarando os atributos de Deus, que só Ele tem. Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar. Ah, tu está sozinho nessa guerra? Tô não. Pode até ser que ninguém tenha me ligado essa semana. Passei pela doença sozinho, mas o meu Deus nunca me abandonou. Onipresente. A gente vai testemunhando os atributos dele. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica. Testemunhar os atributos de Deus é praticar a sua palavra. Tá sozinho, passei sozinho, vou sair da igreja, ninguém ligou para mim. Deus vai falar o quê? Ainda que seu pai ou sua mãe se esqueça de ti, eu, Senhor, jamais me esquecerei. Sozinho não. Ausência de irmão, sim. Ausência de pessoas, sim, mas sozinho não. Quem anda com Deus, Deus anda com ele. Não anda sozinho não. Não tem como. Testemunhando. Jesus nunca saiu do meu lado. Passei pela prova, mas glorificando. Sabe, aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica. Se ele está dizendo que ainda que seu pai e sua mãe se esqueçam, ele jamais esquecerá. O que ele está dizendo? Estou convosco até a consumação dos séculos. Vai falar isso na grande comissão. Nos abandona ele? Tem gente, tem chuva, alaga, pneu fura, parece que o mundo vai acabar. Tem que respirar de canudinho, mas sozinho não. Dá para alguém falar assim, ó, testemunha os atributos de Deus. Sozinho você não está. Todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Tem que praticar. Se for mero ouvinte, está se enganando. Se só ouve e não pratica, não adianta nem para mim, nem para você. Não adianta eu subir aqui e pregar para você. Estou pregando há quase meia hora. Se eu não praticar, eu sou o pior dos hipócritas. Não tem jeito. Tem que praticar. Estou me enganando até para subir aqui. Ouvir, entender, aceitar, praticar. E ele continua. E nós pratica. Ei ao homem prudente que edificou aqueles que a praticam. Será como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, se eu ouço e eu pratico, eu estou cumprindo princípios para que eu tenha o que? E o homem prudente não vai construir casa sobre... O que é ser prudente? Alguém que é sábio. É alguém que é esclarecido. É alguém que enxerga com clareza, sabe? O que é ser sábio? É aquele que vem de Deus para a nossa vida, instrumentabilidade que Deus nos dá na tomada de decisão. Quem é sábio não vai construir casa na areia. Quem é sábio não vai entrar em relacionamento fadado a dar ruim. Sabe? Quem é sábio não vai colocar Deus à prova porque Ele quer. Ele que quer, não é Deus que está falando. Quem é sábio observa, quem é sábio espera. Quem é sábio não fala, ele é tardio em falar, ele ouve. Não se ira por irar, porque depois que a palavra sai, ela não volta. Pode arrebentar com tudo e aí quase não tem jeito. Não tem jeito, é para a morte. Deus até coloca no lugar, mas o estrago já está feito.
Sabe, o sábio ele nem espera. Tem gente, eu vi uma certa feita de um escritor falando que a experiência pode ser alcançada com os erros, mas o sábio nem chega a errar, aprende com os erros dos outros. Sabe, é você observar, é você nem entrar. Aqueles que ouvem e praticam é como um homem sábio, constrói em alicerce firme. Agora aquele que ouve e não pratica, além de se enganar, é como um tolo. Constrói a casa em cima, tudo dele é construído em terreno que não é o ideal. Vem o vento, vem a chuva e vai levar tudo. Infelizmente a gente conhece de cor isso aqui, mas praticar isso aqui está difícil. Sabe, um ministério sólido, um relacionamento sólido, criar tua família de forma sólida, tem que ter sabedoria para lidar com as situações, não dá para sair gritando desesperado. Certa feita lá em Manaus, uma missionária, ela ouviu que alguém falou para ela que ia levar o filho dela, não foi? Que Deus ia levar o filho dela, se ela saiu pela rua, quase foi atropelada, gritando igual maluco. Não. Até a profecia vai ser colocada em julgamento. A profecia vai ser julgada. Não é assim não. É porque estão falando que vai acontecer não. A gente não sabe nem se foi Deus realmente que está falando, esse é o homem. Até a profecia, não a pessoa, mas a profecia vai ser julgada. Precisa ser. A gente não tem como escorrer disso. Então, se queremos ser sábios, estamos no propósito de sabedoria. Sabedoria. Essa semana pedindo a Deus sobre dar sabedoria. E esse elemento aí, essa ferramenta para tomada de decisões, de repente tem coisas na tua vida que tu não está agindo de forma sábia. Está gerando caos. Mas nós vamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, sabedoria vem do alto. Vamos pedir a sabedoria de Deus para a nossa vida. Assim como foi Estevão. A sabedoria de Deus era tão grande na vida de Estevão que ninguém podia resistir. Não dava. Disputava na sinagoga. Qual foi a escola de Estevão? Paulo, você estudou na escola de Gamaliel, mas Estevão estudou onde? Ele não fala. Mas diz que era difícil disputar com ele. E na sinagoga só tinha o quê? Só mestre. Judeus mestres, rabinos. E não dava, ninguém podia, com a sabedoria que estava sobre a vida de Estevão. Sabe, sabedoria de Deus, irmão, sabedoria do alto para a nossa vida. Sabe, que Deus possa iluminar a nossa mente. Tem situação que não está difícil de sair não, a gente que não entendeu ainda o que tem que fazer. Mas nessa noite a gente vai pedir sabedoria a Deus. Pedir a Deus entendimento. Senhor, me dá entendimento daquilo que eu tenho que fazer. Me ajuda a tomar posse desse instrumento, que vai me ajudar na tomada de quê? De decisões. Daquilo que a gente tem que fazer da nossa vida. Devo ir ou não devo? Tem gente que você precisa parar de andar urgente, você ainda não entendeu isso. Sabe, tem pessoas que tu vai andar e só vai te afundar. Tem lugares que não é nem para tu estar indo mais. Tem pessoas que Deus tirou da tua vida e está chorando até hoje, mas precisou sair, porque tu não sabe o que ela fala de você, mas Deus sabe. Esse é o problema. Então Deus vai arrancar, Deus vai tirar. Sabedoria. Aleluia. A gente aqui não entende. Sabe, tem coisas. Eu ouvi um pregador falando que Deus mandou ele se calar durante um tempo. Tinha 3 pessoas que andavam com ele. 3 amigos ele tinha. O primeiro amigo falou mal dele. Quando ele se calou, ele percebeu que não era amigo. Ele percebeu que não era amigo. O segundo deixou ele de lado. Nem procurou, nem para saber como ele estava. Ele percebeu também que o segundo não era amigo dele. Só o terceiro orou por ele e acompanhou o processo que ele estava passando. Sabe, até quando Deus nos faz calar é para nos mostrar quem está à nossa volta. Tem gente que Deus vai ter que ir da tua vida, está te fazendo mal. Que isso, pastor? Mas tem que orar. Orar por todos é uma coisa. Temos que orar por todos, mas nem sempre vamos andar com todos. Isso é verdade. Sabe, no evangelho sentimental, emocionalista que estão pregando por aí, sim. Isso pode até ser uma verdade. Mas quando a gente olhar para a Bíblia, tem tempo de abraçar e tem tempo de quê? Afastar. Então tem gente que Deus está dando tempo de afastar, porque vai te prejudicar na caminhada. Então até nisso temos que ter sabedoria. Tem coisas acontecendo na vida de pessoas porque está abrindo a sua vida para quem não deve. Está contando seus projetos para quem não tem que contar. Sabe, os entulhadores de poços? Tu vai contar um projeto, não, isso não vai dar certo para você não. E você não, da onde você veio, tu não vai conseguir fazer isso não. Ah, da tua família assim, tu nunca vai chegar em tal lugar. Não fala.
Ora, guarda. Se assentar na mesa dos conselheiros é uma coisa, pedir opinião de quem não tem muito para te passar é outra. Fica quieto. Sabedoria para falar, para calar, para agir, para parar. Tu és o rei dos judeus? Tu? Não diz, é tu que está dizendo. Sai da confusão. Está vendo que vai dar ruim, sabedoria para sair. Como diz o jovem, mete o pé. Tem hora para tudo. Está vendo que o negócio vai dar ruim, sabedoria, Senhor, me ajuda. Sabedoria para agir. Antes que se perca alguém, antes que percamos um filho para algo pior, tu tem que agir, tem que ter sabedoria. E às vezes para agir tu tem que descer até para isso. Paulo vai falar que se fez forte para ganhar os fortes, se fez fraco para ganhar. Isso é sabedoria dos céus, irmão. O homem natural não consegue ter esse tipo de reflexão. O homem natural não consegue entender que podemos até estar abatido, mas não destruído. O homem natural está abatido e destruído é a mesma coisa. Mas para quem tem sabedoria sabe que Deus poderá se levantar ao nosso favor. Estou até abatido, está difícil, estou baqueado, mas destruído não. Quem dá a palavra final é quem? Sabedoria para continuar orando. Sabedoria para saber que não é hora de parar. Sabedoria para chegar, para saber que estamos quase chegando lá. Falta só mais um pouco, insiste mais um pouco. Sabedoria, instrumento para a nossa tomada de decisão. Meu irmão, se eu tivesse usado sabedoria, né, pastor? Tinha coisas que não estaremos vivendo hoje. Sabe, sabedoria do alto. Pastor, se essa sabedoria tivesse chegado na minha vida antes, eu tinha evitado muita coisa. E eu também. Mas a falta dessa instrumentabilidade, de entender quem é, de onde vem a sabedoria de Deus para o homem, está batendo na nossa porta. Cada vez que Deus dá uma palavra, libera uma palavra para nós, a sabedoria batendo, deixa eu entrar. Me ouve, Deus está falando conosco, se levanta, atenta os ouvidos, Deus está dizendo. Princípios: ouvir, entender, aceitar e praticar. Só ouvir não adianta. Se não colocar em prática, não adianta. Não é só ficar olhando para aquilo que os outros fazem errado. Tu vai fazer alguma coisa quando? O tempo vai passar. Deus tem ministério na vida de todo mundo. Pastor, não quero ser como aqueles que fazem de qualquer irmão. Seja você. Faça o melhor. Para de olhar para os outros. Isso é falta de sabedoria e de entendimento. E é desculpa para a gente não começar a fazer o que Deus está mandando. Então não tem para onde correr. Enquanto o irmão que eu acho que faz errado for muleta, para que eu não faça, e o tempo está passando e acha que isso vai servir para quê? Naquele grande dia. Cadê a parábola dos talentos? Cadê talento? Se eu guardei para que ninguém roubasse, porque um agia errado, o outro assim. Cadê? Sabedoria para lidar com o dom, com o talento, com aquilo que Deus colocou sobre nós, para usarmos da forma certa.